Olá, seja bem-vindo ao curso de Recursos Humanos. Conceito de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta gerencial que serve para ser utilizada em vários setores da empresa. Podemos observar diversas avaliações como avaliação de desempenho operacional, avaliação de desempenho financeiro, avaliação de desempenho de marketing, ou vendas e avaliação de desempenho humano. Nosso curso estuda a avaliação de desempenho humano, que serve como um instrumento da gestão de recursos humanos na empresa. Um dos conceitos de avaliação de desempenho é definido por Chevenato como um processo que mede o desempenho do funcionário. A avaliação do desempenho é a identificação, mensuração e administração do desempenho humano nas organizações. Avaliação, ato ou efeito de se atribuir valor. Sentido qualitativo. Formação de juízo, atribuição de conceito a determinados atributos de algum objeto. Sentido quantitativo. Quantificação de atributos de um objeto. Desempenho, atuação de um indivíduo ou grupo na execução de uma tarefa. Avaliar um desempenho significa julgá-lo, atribuir-lhe um conceito diante de expectativas pré-estabelecidas. Se fizermos uma análise da palavra avaliação, logo percebemos que a utilizamos constantemente em nosso dia a dia. A dona de casa ao ir ao supermercado, ao procurar a primeira escola do seu filho, ao adquirir uma propriedade, ao cozinhar, ao decidir se casar, enfim, estamos constantemente avaliando. Mas o que é avaliação de desempenho? Assim como em quase todas as circunstâncias de nossa vida estamos avaliando, este processo também é comum no mundo dos negócios. Para as empresas competitivas e organizadas, avaliar é fundamental para corrigir os desvios, manter a uniformidade e obter melhores resultados. Avaliar o desempenho financeiro, a qualidade dos produtos e serviços, a função de gestão de pessoas, a eficácia organizacional fazem parte do cotidiano destas organizações. As célebres frases repetidas inúmeras vezes em palestras, congressos e seminários como a empresa somos nós, as pessoas são nosso patrimônio maior, capital humano, capital intelectual, e entre tantas outras, denotam a importância das pessoas para a competitividade das organizações, e, portanto, são a chave fundamental para o desempenho e eficácia organizacional. A avaliação do desempenho humano se faz necessária para manter o sucesso organizacional. Para exemplificar melhor, partimos do planejamento estratégico de uma organização. Nada vai adiantar ter uma missão, visão, valores, políticas bem definidas se não temos a adesão, qualificação e comprometimento das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais. A avaliação de desempenho humano deve ser encarada como um poderoso meio de resolver os problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida nas organizações, e não como um método burocrático e rotineiro de preenchimento de fichas e relatórios de avaliação. Ela foi estruturada para mensurar o desempenho e o potencial do funcionário, tratando-se de uma avaliação sistemática, feita pelos supervisores ou outros hierarquicamente superiores familiarizados com as rotinas e demandas do trabalho, sendo um processo que busca mensurar objetivamente o desempenho e fornecer aos colaboradores informações sobre a própria atuação, de forma que possam aperfeiçoá-la sem diminuir sua independência e motivação para a realização do trabalho. A necessidade de indicadores de desempenho e resultado. É importante medir a contribuição que determinada atividade traz à organização. Para isso, os gestores devem ter indicadores para sua equipe e sua empresa. Os indicadores são a base para definir metas, mostram o passado da empresa e suas perspectivas de futuro. Para Paiva, indicadores de resultado e desempenho devem se complementar. Veja este exemplo. Esta relação entre vendas e satisfação do cliente nos mostra que, se o gestor estiver acompanhando somente as vendas, um indicador de resultados, demorará a ver que há algo errado na empresa, e só perceberá os efeitos quando este indicador cair.
Se ele tiver também um indicador da satisfação do cliente, um indicador de desempenho, perceberá o problema antes da queda das vendas para que possa tomar ações corretivas. Desempenhar e implementar um sistema integrando de gestão de pessoas é um desafio. Para garantir que os processos funcionem bem e de maneira integrada, é necessário que eles sejam avaliados e monitorados constantemente. Por essa razão, o planejamento do sistema deve ser baseado em objetivos claros e que possam servir como indicadores para a avaliação dos resultados. Claramente, os indicadores de desempenho devem ter um único objetivo diante da organização, ou seja, devemos identificar qual a função necessidade deste indicador. Exatamente neste ponto que estarei relacionado o processo de avaliação. Critérios de avaliação. Este critério examina o processo de formulação das estratégias, enfatizando a análise do mercado de atuação e do macroambiente. Também examina o processo de implementação das estratégias, incluindo a definição de indicadores, o desdobramento das metas e planos para as áreas da organização e o acompanhamento dos ambientes internos e externos. Formulação das estratégias. Como é realizada a análise do ambiente externo? Como é realizada a análise do ambiente interno? Como são definidas as estratégias? A. Apresentar as estratégias. B. Destacar de que forma os riscos empresariais são considerados neste processo. Como as diversas áreas da organização são envolvidas nos processos de formulação das estratégias. Implementação das estratégias. Como são definidos os indicadores para a avaliação da implementação das estratégias, estabelecidas as metas de curto e longo prazos e definidos os respectivos planos de ação. A. Destacar de que forma as informações comparativas e os requisitos de partes interessadas são utilizados para a definição de metas. B. Apresentar os principais indicadores, metas e planos de ação. Como os recursos são alocados para assegurar a implementação dos planos de ação. Apresentar os principais recursos alocados. Como são comunicadas as estratégias, as metas e os planos de ação às pessoas da força de trabalho e para as demais partes interessadas, quando pertinente. Como é realizado o monitoramento da implementação dos planos de ação? Consistem em identificar as dimensões ou áreas de trabalho relevantes do cargo ou função, determinar os respectivos padrões de desempenho que permitem avaliar os RHs. A análise e descrição de cargos e funções serve de base para a escolha dos critérios de avaliação. São os gestores e os supervisores diretos que determinam quais as dimensões mais significativas e que deverão apresentar um maior ou menor peso. Métodos tradicionais de avaliação de desempenho. Podemos encontrar atividade de avaliação de desempenho no processo de aplicar pessoas. Processos utilizados para modelar as atividades que os funcionários irão realizar na organização, acompanhar e orientar seu desempenho. As atividades encontradas nesse processo são de desenhos de cargos e avaliação de desempenho. Segundo Chavinato, existem 6 processos básicos da gestão de pessoas. Processos de agregar pessoas, processos de aplicar pessoas, processos de recompensar pessoas. Podemos encontrar atividade de avaliação de desempenho no processo de aplicar pessoas. Processos utilizados para modelar as atividades que os funcionários irão realizar na organização, acompanhar e orientar seu desempenho. As atividades encontradas nesse processo são de desenhos de cargos e avaliação de desempenho. Segundo Chavinato, existem 6 processos básicos da gestão de pessoas. Processos de agregar pessoas, processos de aplicar pessoas, processos de recompensar pessoas, processos de desenvolver pessoas, processos de manter pessoas, processos de monitorar pessoas.
Antigamente as organizações utilizavam métodos de avaliação de desempenho muito burocráticos, lentos e muito limitados, ao qual fica muito difícil de serem utilizados neste novo cenário do mundo empresarial, que é cada vez mais competitivo, onde a velocidade das mudanças é assustadora e o dinamismo empresarial constante a fim de se sustentar neste mercado hipercompetitivo. Para isso, o sistema de avaliação de desempenho também deve ser sistêmico e dinâmico, portanto é importante ter conhecimento dos novos métodos modernos de avaliação de desempenho. Começa com uma introdução sobre a avaliação de desempenho, depois apresenta a importância de se avaliar métodos tradicionais e modernos de avaliação e por fim as considerações finais sobre o assunto em questão. Palavras-chave: avaliação de desempenho, organização, colaboradores. É muito importante para o funcionamento eficiente de qualquer organização que exista um método de avaliação de desempenho. É extremamente importante que os colaboradores da organização saibam como está seu desempenho de suas atividades, assim podem melhorar nos seus pontos fracos e continuarem exercendo com excelência seus pontos fortes. Além da importância da reproação da avaliação do desempenho para o colaborador, existe também o outro lado da moeda. A avaliação de desempenho também é muito importante para que a gestão de pessoas da organização. É claro que antigamente os métodos utilizados não são adequados a esta nova realidade do mundo empresarial. Métodos muito burocráticos não conseguem acompanhar a dinâmica e velocidade dos dias de hoje, requer uma mudança nos métodos de avaliação de desempenho. Como o mundo empresarial está em constante mudança e com forte dinamismo, para Chevinato, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Percebemos que a avaliação de desempenho é uma ferramenta gerencial muito importante para a gestão de pessoas, pois consegue identificar quais pessoas dentro da organização têm necessidade de treinamento para exercer com maior eficiência suas atividades e atingir as metas e objetivos. Também é importante para identificar quais pessoas dentro da organização têm potencial para exercer outras funções que exijam maior qualificação, como também a reproação da avaliação de desempenho ao colaborador é muito importante, pois toda pessoa precisa saber como está indo seu trabalho. A avaliação de desempenho é o processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho. Chevinato. O que devemos ter sempre em mente é que a avaliação de desempenho deve estar sempre preocupada com os resultados, desempenho e acompanhamento de seus colaboradores para que os objetivos organizacionais almejados conseguir ser alcançados, pois como todos nós sabemos, quando uma organização chega ao ápice do sucesso só conseguiu por meio de seu capital humano. Benefícios da avaliação de desempenho. Fazer avaliação de desempenho sem ter um programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas não faz sentido. Assim, ele só torna-se válido e eficiente quando traz benefícios para o colaborador, o gestor e a empresa. Isso é totalmente possível, pois um programa de avaliação do desempenho, quando bem planejado, coordenado e desenvolvido, traz melhorias a curto, médio e longo prazo. Confira algumas. Benefícios para o gerente. Avaliar o desempenho e o comportamento dos subordinados, contando com um sistema de medição capaz de neutralizar a subjetividade. Propor providências no sentido de melhorar o padrão de desempenho dos colaboradores. Comunicar-se no sentido de fazer seus funcionários compreenderem a avaliação do desempenho como um sistema objetivo. Apresentar aos avaliados como está seu desempenho. Benefícios para o subordinado. Conhecer as regras, ou seja, os aspectos de comportamento e desempenho que a empresa valoriza em seus funcionários. Conhecer quais são as expectativas do chefe em relação ao seu desempenho, assim como seus pontos fortes e fracos, segundo o sistema avaliativo. Conhecer as providências que o superior está tomando quanto à melhoria do seu desempenho, como programa de treinamento, estágios, cursos, entre outros.
tomar providências para sua autocorreção e fazer uma autocrítica quanto ao seu autodesenvolvimento e autocontrole. Benefícios para a organização: avaliar seu potencial humano a curto, médio e longo prazo. Definir qual a contribuição de cada empregado. Identificar os empregados que necessitam de reciclagem ou aperfeiçoamento em determinadas áreas da atividade. Selecionar os empregados com condições de promoção ou transferências. Dinamizar a política de gestão de pessoas, oferecendo oportunidades aos empregados com condições de promoções, crescimento e desenvolvimento pessoal. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.